As angiospermas são as plantas com flores e frutos. De todas as plantas existentes, as angiospermas são as que mais afetam nossas vidas. Boa parte de nossos alimentos são angiospermas, os grãos, frutos, verduras, legumes. O algodão de nossas roupas é um angiosperma. A característica mais evidente nas angiospermas é a flor. As flores não necessariamente são bonitas, vistosas. Este é o conceito popular sobre as flores. Na natureza, as flores são as estruturas que contêm as partes reprodutivas da planta, sendo de importância crucial para a formação do embrião e da semente, e também para a evolução das espécies. Nessa função reprodutiva, há flores minúsculas, com alguns milímetros de tamanho, e outras enormes, com mais de 1 metro. E o que é uma flor? Para entender este conceito, vamos ver a estrutura geral de uma flor. As flores podem ser solitárias ou agrupadas em agregados, chamados inflorescências. A haste da inflorescência, ou uma flor isolada, é denominada pedúnculo, e a haste de uma flor individual em uma inflorescência é denominada pedicelo. A parte da haste da flor, na qual os elementos florais estão fixados, é denominada receptáculo, porque, como o nome diz, recebe as partes da flor. É onde essas partes estão inseridas. Muitas flores incluem 2 grupos de apêndices estéreis, as sépalas e as pétalas, os quais estão presos ao receptáculo floral, logo abaixo das peças férteis da flor, os estames e os carpelos. O conjunto de sépalas constitui o cálice e o conjunto de pétalas constitui a corola, formando assim o perianto. No entanto, há flores que não têm pétalas nem sépalas, como as flores das gramíneas, aráceas, piperáceas e outros grupos de plantas. O milho é um exemplo de gramínea. Suas flores masculinas ficam no ápice da planta e suas flores femininas formam a boneca do milho. E todas essas flores não possuem sépalas nem pétalas. Se sépalas e pétalas não são obrigatórias, o que tipifica uma flor? Bem, a flor é o órgão reprodutivo das angiospermas. Então, são as estruturas reprodutivas que a caracterizam, no caso, os estames e os carpelos. Os estames, coletivamente, formam o androceu. Uma flor pode ter 1 a vários estames, formando o androceu. Cada estame é constituído pelo filete e pela antera. Na antera é que se formam os grãos de pólen. Os carpelos, em conjunto, formam o gineceu. Na maioria das flores, os carpelos são diferenciados em 3 regiões. A região superior é o estigma, que recebe o grão de pólen. A parte intermediária é o estilete, que é o canal por onde crescem os tubos polínicos. Já o ovário fica na base do carpelo e abriga os óvulos da flor. Diferentemente dos animais, o óvulo das angiospermas não é o gameta feminino, propriamente dito. O óvulo das angiospermas é constituído por várias células, mas somente uma delas, a oosfera, que após a fecundação dá origem ao zigoto, que forma o embrião, que dá origem à planta propriamente dita. Da mesma forma, o grão de pólen não é o gameta masculino. Ele contém os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Em termos da história evolutiva, as angiospermas são um grupo de plantas com ciclo de vida que distingue de todas as outras plantas. Ciclo de vida das angiospermas. Tratemos sobre o ciclo de vida das angiospermas, isto é, como estas plantas começam suas vidas e terminam com um novo começo ciclicamente na natureza. As angiospermas produzem 2 tipos de esporos, que são os esporos formados nos microesporângios, que desenvolverão formando os gametófitos masculinos, e os esporos formados no megaesporângios, que desenvolverão os gametófitos femininos. Os microesporângios estão contidos nas anteras, enquanto os megaesporângios são os óvulos do ovário da flor. Os esporos dos microesporângios são chamados de micrósporos.
núcleos das anteras das flores. Cada micrósporo dá origem a um grão de pólen que tem duas células idênticas geneticamente. Uma é a reprodutiva e a outra é a vegetativa. O grão de pólen é levado até o estigma da flor, seja pelo vento, por insetos, aves ou outros agentes polinizadores. Ele pode ou não cair no gineceu, pois os agentes polinizadores não têm a intencionalidade da polinização. Muitos grãos se perdem na natureza, porque não caem na estrutura feminina. Se cair no gineceu, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico, que é uma estrutura muito longa que percorre todo o estilete e chega até o ovário. Um tubo polínico pode ter alguns milímetros de comprimento, dependendo do tamanho do gineceu. No mesmo gineceu, podem germinar um a vários grãos de pólen que o tenham alcançado. Vamos pensar agora nos óvulos, também chamado de megaesporângios. O megaesporângio jovem é um maciço de células, onde a célula mais central se divide meioticamente, formando 4 células haploides, 3 das quais se degeneram e apenas uma se torna um megásporo funcional. Esse megásporo divide-se por mitose e suas células dividem-se mais 2 vezes, gerando o gametófito feminino, com 8 núcleos, que também é chamado de saco embrionário. No óvulo maduro, cada núcleo está em sua respectiva célula, exceto 2, que ficam no meio do saco embrionário, chamado núcleos polares. Estes 2 núcleos polares, muitas vezes, se fundem formando uma célula diploide situada bem no meio do gametófito feminino. Dessa forma, no óvulo maduro, o gametófito feminino pode ter 7 células. Ainda no gametófito feminino, além da célula diploide, há 6 células haploides, sendo 3 em uma das extremidades e 3 na outra extremidade do gametófito feminino. As 3 células perto da micrópila, ou abertura do óvulo, apresentam-se com uma no centro, que é a oosfera, que é fecundada. As 2 células laterais da oosfera são as sinérgides, que não estão envolvidas na fecundação. Também não estão envolvidas na fecundação as outras 3 células, que ficam opostas à micrópila, chamadas antípodas. Resumindo, o óvulo igual a uma osfera, mais 2 sinérgides, mais célula central, com 2 núcleos separados ou fundidos, mais 3 antípodas. Ou seja, o gametófito feminino tem 7 células no total de 8 núcleos, onde 2 núcleos estão na célula central. Nem todas essas células são fecundadas, mas apenas 2, como veremos. E como o tubo polínico cresce? Ele cresce nutrido pelos tecidos do gineceu, que fornecem os compostos químicos e nutrientes para a síntese de moléculas que formarão este longo tubo. Essas moléculas são sintetizadas a partir da célula vegetativa do grão de pólen, cujo núcleo coordena todo o crescimento do tubo polínico. Devido a essa função de coordenar a formação do tubo polínico, a célula vegetativa tem atividade metabólica maior e, portanto, tem seu núcleo maior que a célula reprodutiva, e ela segue na frente do tubo polínico. Essas diferenças possibilitam distinguir a célula vegetativa da reprodutiva, tanto no grão de pólen como no tubo polínico. Quando o tubo polínico começa a crescer, a célula reprodutiva divide-se e forma 2 outras células espermáticas, ficando ali, portanto, 3 células, sendo uma vegetativa e 2 espermáticas. A célula vegetativa continua na ponta do tubo polínico, posto que o está sintetizando, sendo seguida pelas 2 células espermáticas. Em um só carpelo, podem se formar 1 a vários tubos polínicos, e há mesmo uma competição entre eles para alcançar os óvulos do ovário. A formação do tubo polínico se dá por quimiotropismo, que é um crescimento orientado por substâncias químicas oriundas do óvulo. O primeiro tubo polínico que alcançar o óvulo entra pela abertura do óvulo, chamado micrópila, e digere uma camada de células, que é a nucela. A célula vegetativa do tubo polínico, que seguia à frente do mesmo, também é destruída junto com as células da nucela. Restam as 2 células espermáticas do tubo polínico, que adentram no óvulo. A dupla fecundação.
As angiospermas têm uma peculiaridade muito interessante em relação às outras plantas. Elas apresentam dupla fecundação. As duas fertilizações ocorrem a partir do mesmo tubo polínico e no mesmo óvulo. Como isso acontece? O tubo polínico, quando entra pela micrópila, teve a célula vegetativa autodigerida, enquanto digeria a camada de células da nucela. Com isso, restam duas células espermáticas, que alcançam assim o gametófito feminino do óvulo. Uma célula espermática fecunda a osfera e resulta no zigoto diploide. Já a outra célula espermática se une à célula central diploide, resultando numa célula triploide. A esse processo damos o nome de dupla fecundação, que é típica das angiospermas. Dupla fecundação: osfera haploide mais célula espermática haploide igual a zigoto diploide. Célula central diploide mais célula espermática haploide igual endosperma triploide. Após a dupla fecundação por meio de mitoses, o zigoto dá origem ao embrião, enquanto a célula triploide dará origem ao endosperma, que tem a função importante de nutrir o embrião. Os tegumentos do óvulo originam o tegumento da semente. Dessa forma, a semente corresponde ao óvulo desenvolvido após o processo de fecundação. Junto com o desenvolvimento do óvulo fecundado em semente, também ocorre o desenvolvimento da parede do ovário e algumas outras estruturas a ele associadas, formando o fruto. O fruto é um ovário maduro, podendo ou não incluir outras partes florais. Dentro do fruto tem as sementes. Na natureza, há frutos falsos, os pseudofrutos, que não têm semente em seu interior. Com a formação dos frutos e sementes, ocorre a dispersão do vegetal no ambiente, podendo atuar nesse processo agentes dispersores, como o vento, água ou animais, e de acordo com as características dos frutos e das sementes de cada espécie. Sob as condições favoráveis, a semente germina e o embrião desenvolve-se, formando uma nova planta que produzirá flores, que produzirão frutos e sementes, e assim sucessivamente no ciclo de vida das angiospermas.